Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos e vamos iniciar aqui mais uma aula de inglês, hein? Pegue todo o seu material aí, deixa tudo organizadinho, traga o seu dicionário também, pois teremos uma série de atividades que eu vou propor aqui para vocês poderem fazer, tá bom? Deem uma olhada aqui comigo nos objetivos da nossa aula de hoje, vejam só. Leitura e interpretação de texto, como que a gente aprende, né, através de leituras e interpretação. Consequentemente, a gente vai adquirir uma série de palavras novas, né? E vamos conversar um pouco aqui, né? Vamos relembrar um pouco as regras do comparativo e do superlativo, tá ok? Vamos iniciar aqui então. Nós temos o nosso warm-up, o nosso aquecimento. Eu tenho 3 perguntinhas que eu quero que vocês respondam aí no caderno de vocês de forma pessoal. Vejam só. Number 1. Do you like to watch TV? Number 2. What is your favorite TV program? 3. Do you like to watch soap operas? No translation here. Não vou traduzir para vocês, eu vou deixar por conta aí, tá bom? É um vocabulário, são perguntas bem simples. Respondam aí que eu já volto. Bom, por mais que sejam respostas pessoais, nós temos aqui estruturas de respostas que a gente precisa considerar. Por exemplo, do you like to watch TV? Você gosta de assistir TV? Yes, I like to watch TV. Or, no, I don't like to watch TV. Caso você tenha dado uma resposta curta, yes, I do, or no, I don't. Ok? Number 2. What is your favorite TV program? Qual é o seu programa de TV favorito? My favorite TV program is... O meu programa de TV favorito é... Aí você vai e coloca qual é o seu programa favorito, tá? Quem colocou it's e colocou o programa também está certo. 3. Do you like to watch soap operas? Você gosta de assistir novelas? Yes, I like to watch soap operas. No, I don't like to watch soap operas. Mesma coisa, caso você tenha dado uma resposta curta, yes, I do, no, I don't, ok? Bom, nós temos aqui agora, pessoal, no nosso reading, um pequeno texto que traz justamente informações sobre a primeira novela, né, os primeiros registros de novelas aqui no Brasil. É bem interessante. Sabemos que esses folhetins, eles são muito comuns, né? Fazem parte da cultura do nosso país, a gente sabe disso, né? Então, gostando ou não, a gente sabe do que é, a gente deve ter visto alguma coisa ou outra por aí pela televisão, né? Vejam comigo esse texto e vejam quão interessante é isso daqui. Vamos lá. Brazilian soap operas is older than you may think.
They have their origins in the theater in the 30s. The production of radio theaters started at that time, when In Search of Happiness was developed. The radio soap opera, however, only aired on June 1st, 1940. The first Brazilian soap opera was one of the most incredible things ever. It was shown on Tupi TV in São Paulo, Sua Vida Me Pertence, written and directed by Walter Forrest, premiered on December 21st, 1951. Em português, as novelas brasileiras elas são mais antigas do que você possa pensar. Elas têm a sua origem no teatro nos anos 30 e a produção dos teatros no rádio começaram naquele tempo, quando In Search of Happiness, na procura da felicidade, foi desenvolvido. As novelas do rádio, contudo, foram ao ar no dia 1º de junho de 1940. A primeira novela brasileira foi a coisa mais incrível daquele tempo, né? Ela foi transmitida na antiga TV Tupi, em São Paulo, quando, né, Sua Vida Me Pertence, que era o nome da novela, foi escrita e dirigida por esse cara aqui, Walter Forster, e ela passou, né, ela teve a sua estreia no dia 21 de dezembro de 1951. Então, repare que por mais que a origem foi mais antiga, né, lá nos anos 30, mas na televisão mesmo só quase 20 anos depois mais de 20 anos depois que ela foi de fato passar na televisão, ok? Bom, reading for general information. Eu tenho aqui duas perguntas para uma informação mais geral do texto, ok? Number 1. What is the text about? Sobre que é o texto? Leiam as 3 alternativas aí e marquem a resposta. E number 2. Which information is false according to the text? Dessas duas informações que eu tenho aqui, uma delas é falsa, de acordo com o texto. Leia e escolha essa aí, marque aqui é falsa, ok? Façam aí que eu já volto. Corrigindo então? Vamos lá, pessoal. Número 1, a resposta certa é a letra B e número 2 também é a letra B, ok? Ó, sobre o que é o texto? It is about the first soap opera on TV and on the radio. Ele é sobre a primeira novela que passou no rádio e na televisão. E qual das informações seria falsa aqui? A letra B também. The production of a radio theaters started in the 30s. Não, não, não. Nos anos 30 que teve o surgimento da novela, mas começou no teatro, né? 10 anos depois é que foi para o rádio, ok? Beleza.
Agora eu tenho aqui uma atividade para uma compreensão mais detalhada do texto, tá ok? Então eu tenho aqui um trecho dele e 3 perguntas a serem respondidas. São elas: Who wrote Sua Vida Me Pertence? Number 2, when was the first exhibition of the soap opera? E number 3, what word from the text has the same meaning as wonderful? Ok? Também vou deixar aí por conta de vocês a interpretação dos enunciados, ok? Respondam aí que eu já volto. Então, galera, vamos corrigir? Vamos lá. Who wrote Sua Vida Me Pertence? Quem foi que escreveu Sua Vida Me Pertence? Walter Forster did. Então, aquele cara ali que escreveu. Se você colocou mais completinha, beleza, tá bom? When was the first exhibition of the soap opera? Quando que foi a primeira exibição de novela? On December 21st, 1951. Ok? No dia 21 de dezembro de 1951. What word from the text has the same meaning as wonderful? Qual palavra do texto tem o mesmo significado que a palavra wonderful? Incredible, que está aqui na segunda linha, tá bom? Então, wonderful e incredible são sinônimos. Maravilhoso, incrível, são os significados, ok? Bom, bora falar então agora um pouco sobre o comparativo? É importante a gente ter em mente que o comparativo ele é utilizado para comparar uma coisa com a outra, um alguém com outro alguém, tá bom? Ou seja, características que uma pessoa tem que a outra não tem e vice-versa, tá? Vejam as regrinhas aqui, com exemplos que eu tirei do texto, inclusive, exceto o último aqui, olha só. Brazilian soap operas are older than you may think. Que as novelas brasileiras são mais antigas, mais velhas do que você pode pensar. Então, primeira regra, para os comparativos de superioridade, quando você tiver um adjetivo curto, como por exemplo a palavra old, que significa velho, basta você acrescentar o ER. Então, old, antigo, velho. Older, mais velho. E você coloca o than, que significa que. Segundo exemplo, soap operas are more romantic than drama movies. Que as novelas são mais românticas do que os filmes de drama. Então, aqui eu tenho um adjetivo longo, romantic. Quando você tiver um adjetivo longo, você acrescenta um more antes do adjetivo e coloca a palavra than. More romantic than. Mais romântico que. Próximo. Soap operas are less interesting than movies. Novelas são menos interessantes do que filmes, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um comparativo de inferioridade. Basta você acrescentar o less antes do adjetivo e colocar a palavra than depois. Less interesting than. Menos interessante que.
Vale dizer que quando você formar o comparativo de inferioridade, não tem essa diferença de regras entre adjetivo longo e adjetivo curto, tá bom? Isso só vai acontecer quando for os comparativos de superioridade. E aqui eu tenho um exemplo do comparativo de igualdade. Vejam bem. Soap operas are as cool as movies. Novelas são tão legais quanto os filmes. Então, para formar o comparativo de igualdade, você vai ter o adjetivo e antes você coloca o as e depois você coloca o as também, ou seja, tão legal quanto, ok? Beleza. Bora falar agora sobre o superlativo, para que não haja dúvida. O superlativo ele é utilizado quando você compara uma coisa ou um alguém, né, em relação a um grupo, tá? Então, aquela coisa ou aquele alguém possui uma característica que, no geralzão, as outras pessoas, as outras coisas não têm, não possuem, tá bom? Quer ver? Vamos dar uma olhada nos exemplos aqui, ó. Soap opera is the coolest TV program. Novela é o programa de TV mais legal. De todos os programas de TV que tem, a novela é o mais legal, ou seja, a novela tem essa característica que os outros programas não possuem. Aqui eu tenho um adjetivo curto, o adjetivo cool. Quando você tiver um adjetivo curto lá no superlativo de superioridade, a gente acrescenta o EST, coolest. E não se esqueçam que no superlativo, o artigo the tem que vir sempre antes do adjetivo. Então, cool, legal. The coolest, o mais legal. Próximo. Tiraram do texto isso daqui. The first Brazilian soap opera was one of the most incredible things ever. A primeira novela brasileira foi uma das coisas mais incríveis, tá? De todas as coisas, essa foi a mais incrível. Então, aqui eu tenho a palavra incredible, o adjetivo incredible, que é um adjetivo longo. Quando você tiver um adjetivo longo, você coloca the most antes do adjetivo, o mais incrível. Para o superlativo de inferioridade, veja bem. Soap opera is the least interesting TV program. Novela é o programa de TV menos interessante. De todos, a novela é a menos interessante. Então, quando você quiser dar o superlativo, de inferioridade, você coloca the least interesting, ok? Vamos praticar? Eu quero que vocês preencham as lacunas dessas frases com os adjetivos que estão entre parênteses na sua forma correta, comparativo ou superlativo. Façam aí. Vamos corrigir, pessoal? Vamos lá. Letra A.
Soap operas are as fun as talk shows. Aqui vai ser um comparativo de igualdade, porque já tinha o S, né? Number 2. The Mexican soap operas are more or less interesting than Brazilian ones. Que as novelas mexicanas são mais ou menos interessantes. Daí cabe qualquer uma das duas alternativas aqui, de acordo com a tua opinião, né? Porque eu estou comparando as novelas mexicanas com as brasileiras. C. Brazilian soap operas are the coolest ones. Que as novelas brasileiras são as mais legais, de todas que existem no mundo, tá? Então, superlativo. E a letra D. The soap opera that airs at 7 p.m. is the most boring soap opera ever. A novela que vai ao ar às 7 da noite é a mais chata, ou seja, de todas as outras, as das 7 horas é a mais chata, né? Então aqui boring, the most boring, ok? Tudo bem então? Beleza. Reading for critical thinking. Aqui é para vocês poderem pensar e responder de maneira crítica, tá bom? Veja bem. The soap operas continue to invest in social themes in the scripts, and there is no denying the great influence that the productions have on people's lives. Soap productions are increasingly involved in alternative themes, causing great public involvement, which often gets carried away by what they see. Mais ou menos em português, está falando que as novelas elas continuam a investir em temas sociais em seus scripts, né? E não tem como negar que tem uma grande influência na vida das pessoas. As produções estão envolvendo temas alternativos, causando no público um grande envolvimento, né? Trazendo junto o que eles estão vendo, né? Aquilo que eles estão assistindo, eles acabam levando para a vida deles, mais ou menos é isso. Daí a pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: What is your opinion about the influence that soap operas have upon people? Qual é a sua opinião sobre a influência que as novelas têm na vida das pessoas? What are the good and bad aspects of that influence? Quais são os aspectos positivos e negativos desse tipo de influência? Pensa aí e responda. Vamos lá. Que as novelas elas têm uma grande influência sobre as pessoas, isso a gente não tem como negar, principalmente aqui no Brasil, pois de fato faz muito parte da nossa cultura, né? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está sendo vinculado. Sempre é bom, galera, a gente assistir a título de entretenimento e sempre criticar. Essa é a grande jogada. Não aceitar tudo que está vindo, tá? De lugar nenhum, muito menos das novelas, ok? Beleza? Bom, eu vou encerrando por aqui, hein? O que nós estudamos hoje?
Nós conversamos sobre o surgimento das novelas no Brasil e falamos também sobre a influência que elas têm nas pessoas, agora no finalzinho. E Ed deu uma relembrada também sobre as regras do comparativo e do superlativo, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Bom estudo para vocês aí. Bye, bye!